Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Shalom Adonai, seja muito bem-vindo ao canal do Mago aqui no YouTube. Se você não é inscrito, já clica aqui em inscrever-se, já ative o sininho de notificações e faça parte da nossa família de quase 240 mil pessoas. Faça parte e ativando a sinetinha você vai ser comunicado pelo YouTube todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto muito sério. Por isso, nesse momento, eu peço a sua atenção plena, a sua atenção total. Não deixe que nada disperse a sua observação desse vídeo. Não deixe que nada te atrapalhe, porque nós estamos aqui com um propósito sagrado, com um propósito atemporal, com um propósito eterno. A nossa pretensão é agregarmos conhecimento, trazermos luz até a sua vida e trazermos coisas boas para você. E muitas vezes nós também temos que sacrificar o nosso tempo, sacrificar tempos da nossa família para podermos estar aqui. Então eu peço um pouquinho da sua atenção para que você aprenda, um grande segredo que nos foi revelado pela história e que são trazidos até nós pela sabedoria judaica. Eu quero compartilhar com você algo que talvez você nunca ouviu, talvez você não ouviu isso em local algum, e pode estar neste vídeo a resposta para as suas perguntas. Para muitas perguntas que você tem feito na sua vida, talvez esse vídeo vai explicar para você. Eu quero começar com uma história de quase 2000 anos atrás. Os judeus possuíam um templo, o Beit HaMikdash, que era o templo edificado na cidade de Jerusalém. Dentro deste templo, acreditava-se que havia a presença de Deus, a presença do Eterno, a presença de Adonai, havia a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança haviam todos os testemunhos das vitórias e dos milagres que haviam acontecido no deserto, Então nós tínhamos ali o maná, nós tínhamos ali a vara de Arão que floresceu, nós tínhamos ali as tábuas dos 10 mandamentos, e havia toda uma história dentro do lado místico desse templo, que era para o povo judeu a presença do Eterno, a presença de Deus, do sagrado no meio deles. Então, quando eu digo sagrado, talvez você tenha uma outra filosofia, uma outra crença, uma outra tradição, mas se encaixa também aqui no sagrado. Você vai entender as comparações que nós iremos fazer e você vai entender melhor aonde nós queremos chegar, tá bom? Vamos lá. Dentro deste templo, acreditava-se estar a presença de Deus, a presença do Eterno, a presença de Adonai, a presença do sagrado. Então o povo se sentia seguro, sentia que as suas necessidades espirituais eram preenchidas, porque dentro do templo haviam os levitas, que eram sacerdotes que cuidavam da espiritualidade do povo de Israel. E ali dentro havia, sim, todos os seus rituais, a sua ritualística, os salmos eram entoados, havia todos os instrumentos musicais que eram tocados dentro deste templo
tá? Que começou com Salomão, depois o Templo de Salomão foi destruído em parte, depois foi feito um outro, nós sabemos que houve a construção por parte de Herodes de um outro templo para o povo de Israel, mas no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, causando assim a diáspora, que foi o espalhamento, né, a dispersão do povo judeu em todo o mundo, que só foi findar no ano de 1948 com a fundação do Estado de Israel novamente, com a reorganização deste país, né, inclusive com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, nas Nações Unidas, deu o último voto para que fosse constituído o Estado de Israel. E eles ficaram 1900 anos espalhados pelo mundo, dispersos, porque destruíram o templo, destruíram a cidade e acabaram com toda a base que eles tinham, religiosa, familiar, como civilização, quase conseguiram destruir as suas tradições, mas hoje elas se mantêm intactas graças à tradição oral que foi passada de mãe para filho, de pai para filho. Então, o judaísmo que nós temos hoje, ele é muito similar, ele é, segundo os rabinos, o mesmo de 2-3 mil anos atrás. Estou falando aqui palavras do povo judeu, né? Então o povo hebreu, o povo judeu, diz que a Torá continua a mesma, os ensinamentos continuam os mesmos. Mas vamos voltar ao assunto do vídeo. O templo foi destruído no ano 70, por volta do ano 70 depois de Cristo, pelo imperador romano. Se não me engano, foi Tito que destruiu o templo dos israelitas. Mas, segundo a tradição dos sábios, segundo a palavra dos sábios da Torá, eles nos trazem o seguinte ensinamento, que quando o templo foi destruído, a presença do Eterno não estava mais ali. Deus não estava dentro do templo. Ele já havia ido embora. A presença do Eterno, do Inefável, de Adonai, de Hashem, já não estava mais no templo. Ele já havia ido embora. A presença do sagrado já havia se retirado de Jerusalém. Já havia se retirado, já tinha sido removida da presença do povo de Israel. E por isso o templo foi facilmente destruído pelo imperador romano. Então o Império Romano passou como um rolo compressor e destruiu não só o templo, mas toda a cidade de Jerusalém. Né? Terrível isso para a história. Né? Se tem um povo que sabe o que é perseguição, são os judeus, que tiveram tudo tomado, inclusive o seu país, e ficaram quase 2000 anos andando errantes no mundo, tendo que crescer dentro de outras civilizações, dentro de outros países, e ainda tiveram que aguentar na Segunda Guerra Mundial um louco como Hitler, né, que acabou exterminando por baixo 6 milhões de judeus. Então, assim, é um povo realmente que se reestruturou, se reorganizou, é um povo admirável. Eu admiro muito a cultura judaica, a tradição judaica, a espiritualidade judaica. Eu gosto muito mesmo. Sou um admirador da nação israelita, e eu tenho um carinho muito grande pelo país e pela cidade, pelo país de Israel e pela cidade de Jerusalém, né? Mas vamos lá.
qual é o tema desse vídeo? Por que a presença de Deus, por que a presença do sagrado, ela saiu do templo de Jerusalém? Por que ela saiu e ainda permitiu que o templo fosse destruído? É aqui que nós queremos explorar junto com você, e você vai entender que nós temos muita coisa para aprender. Primeiro, segundo os sábios da Torá, segundo os grandes rabinos da história, eles dizem que a presença de Deus foi retirada do meio do povo por causa de Lachonará. Um dos motivos foi Lachonará, a língua maldizente, a língua que proferia coisas ruins uns dos outros, a má língua. Então, um dos motivos que levou a presença de Deus, do Eterno, ser removida do templo de Jerusalém foi a língua maldizente, a fofoca, as intrigas, é o falar mal um do outro. As pessoas cometeram muito o pecado de Lachonará, o pecado de ser maldizentes. E o sagrado não compactua com esse tipo de atitude. O sagrado não pôde ficar na presença de pessoas que ficavam falando mal umas das outras. Então, gente, isso é muito revelador. Se você está num lugar onde as pessoas falam mal das outras pessoas, Lachonará está sendo manifestada. Lachonará, a língua maldita, a má língua, a fofoca, o ser maldizente está ali sendo representado. E o sagrado não compactua com pessoas mesquinhas, com pessoas maldizentes, com pessoas fofoqueiras, com pessoas que ficam cuidando da vida dos outros, com pessoas que ficam falando mal umas das outras. O sagrado se retira. O sagrado é removido. Onde existe Lachonará, onde existe a inclinação, a má inclinação da língua, a fofoca, o falar mal, o processo de denegrir o outro, de criticar uns aos outros, esses processos, porque é uma crítica construtiva, e toma-lhe crítica, e toma-lhe observações que você deveria guardar para você. Então, muitas pessoas cometem a inclinação da má língua e acabam falando muito mal umas das outras. E isso não serve somente para o templo de Jerusalém, não. Não serve só para a presença de Deus em Israel, não. Serve para a presença do sagrado em nossa vida. Se você está num lugar onde só tem fofoca, onde só tem gente falando mal da outra, onde só tem gente com língua, uma língua maldizente, uma língua que tenta denegrir, depreciar o trabalho alheio, falar mal de espiritualidade alheia, falar mal dos outros, este lugar não tem a presença do sagrado. Não adianta falar do sagrado e ser maldizente. Não adianta falar, vinde, vede, olha, o sagrado está aqui. Olha, a espiritualidade está aqui. Olha, Deus está aqui. Aí quando você vai, você só escuta falar mal de outras pessoas, você só escuta fofoca, você só escuta
palavras maldizentes, palavras que falam mal de outras pessoas, o sagrado não compactua com isso. O sagrado não compactua com isso. Então, segundo os sábios da Torá, um dos motivos que a presença do Eterno foi removida do templo foi porque eles cometeram essa má inclinação da língua, esse pecado com a boca, essa calúnia, essa difamação um dos outros, e isto afastou a presença do Eterno, afastou a presença do sagrado. O segundo motivo, teve mais um motivo aí, que removeu a presença do Eterno de Jerusalém e do templo, foi o ódio gratuito. O ódio que as pessoas tinham umas das outras. O ódio gratuito foi o motivo também que a presença do Eterno foi removida de Jerusalém e do templo de Israel. Então a má língua e o ódio. Então nós temos aqui um grande exemplo na nossa vida. Se você não quer remover a presença do sagrado, a presença do Eterno, a presença de Deus, do divino, queira dar o nome que você desejar. Se você não quer remover da sua vida a presença do divino, cuide das palavras que você fala e cuide também dos sentimentos que povoam a sua mente e o seu coração. Pessoas que vivem no ódio, pessoas que pregam o ódio, pessoas que só sabem odiar as outras pessoas, pessoas que têm ódio umas das outras. É um espiritualista que tem ódio do outro espiritualista. É muito assustador quando você ouve um espiritualista, um mago ou um magista dizer assim: eu não gosto dessa pessoa, eu odeio este homem, eu odeio esse espiritualista, esse outro mago, eu odeio esse magista. O ódio já mostra que essa pessoa não está nos trilhos. O ódio já mostra o quanto essa pessoa está longe do sagrado, o quanto essa pessoa está longe da presença do divino, está longe da presença do Eterno. Então, o falar mal junto com o ódio faz com que a presença do Eterno saia da tua vida, saia da minha vida, saia da nossa vida. E foram os motivos que retiraram a presença do Eterno do Templo de Jerusalém. E aí, sem a presença do Eterno, qual foi a consequência? A destruição do templo. Porque quem mantinha o templo de pé eram a presença do Eterno, a ritualística daquele local, as providências sacerdotais que eram tomadas, né? Os salmos que eram entoados, as canções, as orações, né? Que eram proferidas ali, onde tinha a presença de Deus, a presença do Eterno, do sagrado, do divino. Então fazia com que aquele templo realmente fosse um templo, algo que estivesse de pé, pois tinha a presença do sagrado. A partir do momento que o sagrado se removeu dali, aquele templo ficou somente de aparência. E de aparência, ninguém consegue viver por muito tempo. Nós vemos aí que pessoas que já foram muito famosas, hoje sequer são lembradas. A fama passa. A fama, ela se esvai. Então nós temos que tomar isto como exemplo na nossa vida. Se eu não estiver com o meu coração disposto a amar ao próximo como a mim mesmo,
e amar o sagrado, amar o divino, amar o eterno sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, então eu também tenho que me amar e tenho que amar o meu próximo. Se eu der lugar ao ódio, se eu dar lugar à lachonará, à língua maldizente, à inclinação ruim da língua, à alma animal, eu vou apagar esta luz da presença do divino, do sagrado, do eterno da minha vida. Então eu não posso, de forma nenhuma, falar ao contrário do que os sábios da Torá dizem. Para eles falarem isso, para os grandes rabinos que trouxeram esse conhecimento até nós, em forma de advertência, para que isso não se repita no terceiro templo, é que nós hoje temos que ter o amor gratuito, nós temos que ter uma boa língua, anjos, soldados à porta dos nossos lábios, para que nós não venhamos a pronunciar somente palavras difamatórias, palavras que depreciem o meu irmão, a minha irmã, espiritualista ou não. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Então eu tenho colocado um guarda na minha boca e tenho tomado muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu descobri que a lachonará, que é a língua maldizente, pode apagar a presença do sagrado na minha vida, pode remover a presença do sagrado na minha vida. O ódio pode remover a presença do sagrado da minha vida. E aí o que vai acontecer com este templo? Porque você vai notar que em quase todas as religiões do mundo, o corpo é templo do sagrado. Em quase todas as religiões, o corpo é onde o sagrado habita. Ou ele, para o evangélico, é templo do Espírito Santo, para o judeu ele é templo também da alma divina, que é uma centelha, uma partícula do eterno, e para as outras religiões também. O homem, ele é a morada do sagrado, o templo do eterno, o templo da divindade. Ele é o templo. E se eu tenho lachonará, língua maldizente, se eu tenho a inveja, a fofoca, se eu sou uma pessoa que só sei criticar as outras pessoas, que só faço, por exemplo, vídeo atacando outros ocultistas, se eu me dedico a isso, se eu presto a isso, veja bem, uma coisa é você falar de uma conduta ao qual você não aprova. Recentemente, os rabinos de todo o mundo se pronunciaram acerca de novos convertidos, de pessoas que pertencem a outras nações e estavam fazendo uma conversão ao judaísmo, né? E essa conversão não estava sendo feita da maneira adequada, da maneira tradicional, da maneira segundo a Torá, segundo as bases dos sábios. Então, levantou-se, se eu não me engano, 8 rabinos, inclusive da cidade de Jerusalém, contra conversões desse tipo. Conversões de pessoas que estavam se tornando judeus, se tornando judaizantes e não estavam guardando as leis, as mitzvot, né? Não estavam guardando os preceitos da Torá, não estava guardando os conhecimentos dos sábios, não estava praticando aquilo que o bom judeu pratica. Então se levantou 11 rabinos em todo o mundo, das maiores sinagogas, os mais relevantes, e falaram: não, esse tipo de conversão não é genuína, não procede. Então uma coisa é você, por exemplo, falar com propriedade sobre a tua tradição e falar: isso na minha tradição não procede. Você pode colocar ordem na casa, você tem todo o direito de dar sua opinião, até porque esses 11 rabinos fazem parte
das maiores sinagogas e as mais relevantes do mundo. Eles fazem parte da história desse povo. Então eles falam com propriedade, não é? Se você tem propriedade naquele assunto, tem propriedade de tradição e de DNA, você pode falar com propriedade. Agora, uma coisa é você falar mal por falar. Isso é lachonará. É a língua que coça. É a vontade de denegrir. É a vontade de apagar a luz do outro. É a vontade de caluniar. É a vontade de diminuir o valor do outro. Então, meu irmão, muitas vezes, toma cuidado com os teus comentários. Porque talvez você que está me assistindo agora, você acaba ouvindo e falando coisas que estão tirando a presença do Eterno na tua vida. Existe o Pablo Marçal, que é um treinador de empresas, ele fala assim, vá tomar conta da sua vida. Então tem horas que nós temos que tomar conta da nossa vida e parar de ficar falando mal da vida dos outros. Vá tomar conta da sua vida. Eu tomo conta da minha, você toma conta da sua. Vá tomar conta da sua vida, porque talvez não te caiu a ficha que o que você está cometendo é lachonará. Você está sendo maldizente. Você está criticando posições espirituais que você não conhece sequer a pessoa. Você não passou um dia com ela. Você não sabe como é a vida de oração dela, de rezas dela. Você não sabe quais são as atitudes dela perante a família, perante os filhos, perante os pais. Você não sabe. Você não conhece a pessoa. Então não tente fazer um julgamento daquela pessoa completa, só metendo pau, achando que você não está cometendo lachonará. Você pode estar cometendo a língua maldizente. Você pode estar sendo fofoqueiro. Você pode estar sendo uma pessoa com a má inclinação da língua. E já dizia Salomão, a língua tem poder de colocar fogo num bosque. Mas a língua também tem poder para apagar esse fogo num bosque. Para que você tem usado a sua língua? Para colocar fogo no bosque? Ou para apagar o fogo do bosque? Você é um pacificador ou você é um maldizente? Você é uma pessoa que quer a presença do sagrado ou você apenas quer que zombeteiros, quiumbas, egus fiquem governando a tua vida? Qual é o teu posicionamento? Que posição você vai tomar? Você vai ter o ódio de outras pessoas contra outras pessoas? Você vai odiar a pessoa porque a pessoa não pensa como você? Você vai odiar a pessoa porque a pessoa não tem a mesma tradição que você? Você vai odiar a pessoa porque a pessoa não concorda com você? Você vai odiar a pessoa porque a pessoa de repente tem até um partido político que é diferente do seu? Isso você acha que é motivo para odiar o seu irmão? Odiar a sua irmã? Que também é uma partícula de Deus? Que também é uma partícula do Eterno? Então vamos aprender com os erros da humanidade. Os próprios sábios da Torá dizem assim: a presença do Eterno, a presença de Hashem, foi retirada do templo porque o povo estava cometendo lachonará, língua maldizente e o ódio gratuito. Estavam odiando umas às outras. Deus não pode ficar no meio, não consegue. Ele é a bondade infinita, Ele é o amor infinito. Deus é amor. Ele não pode ficar num local ou numa pessoa onde existe apenas calúnias, difamação, depreciação,
críticas contra o trabalho alheio. Ele não pode, nem ele, nem sagrado de qualquer religião. O sagrado, ele não compactua com esse tipo de atitude. Ele não está ali para isso. Entendeu? Pessoas que se odeiam mutuamente, multidões que se odeiam, pessoas que se odeiam. Que é isso? E o que acontece? Quando a presença de Deus é removida, junto com a presença vai-se a nossa proteção. Vai embora a nossa certeza de que Deus está conosco. E aí o templo é destruído. E aí nós caímos. E aí nós somos abatidos. Aí vem o imperador romano, vem os inimigos e destroem. Passam por cima como um rolo compressor. Você entendeu? O que dava a estabilidade para o povo de Israel? Era a presença de Deus, gente. A presença do Eterno. A presença de Adonai fazia diferença na vida daquele povo. Foi a grande diferença no deserto. Foi a grande diferença quando eles entraram na terra de Canaã, quando eles entraram onde hoje é Israel. A presença de Deus. Moisés disse assim: se o Senhor não for conosco, nós não vamos dar um passo em direção a Canaã, em direção a Israel. Se o Senhor não for junto, nós não daremos um passo sequer. E Moisés foi o homem, foi um dos homens, talvez os que esteja ali entre os 2, 3 primeiros homens mais iluminados da história. Tinha uma alma que era divina. A presença do Eterno em Moisés era latente. Moisés, ele respirava Deus. Foi o homem que chegou mais perto de Deus. Foi o homem que falou com Deus. Foi o homem que recebeu a Torá das mãos de Deus. Foi o homem que conduziu uma multidão no deserto. Foi um homem que fez com que o Mar Vermelho se abrisse e depois que o Mar Vermelho se fechasse. Foi um homem que trouxe a libertação para o povo judeu, o povo hebreu. Foi o homem que fez diferença na história. E ele disse: se o Senhor, o Eterno, não for conosco, nós não vamos dar um passo nesse deserto em direção a Canaã, que é Jerusalém, Israel, a cidade de Israel, ou o país de Israel. Ele falou: se a presença do Senhor não for, nós também não vamos. Então, você entendeu a importância da presença de Deus na nossa vida? É ela quem nos faz ficar de pé. Não tem macumba que funcione contra uma pessoa que está com Deus do lado dela ou dentro dela. Não tem inimigo que passe com um rolo compressor em cima dessa pessoa. Deus é mais, pessoal. Deus é maior, Deus é mais forte, Deus é motivo do nosso sorriso. É Ele quem devolve a nossa alma de manhã cedo. Quando nós acordamos, Deus nos faz abrir os olhos. E segundo as próprias orações judaicas, naquele momento Ele está devolvendo a nossa alma. Ele está nos devolvendo a alma. Quantas pessoas deitam para dormir e não acordam? Morrem durante o sono. Então, o Eterno devolve a nossa alma. Logo na oração de manhã, você agradece ao Eterno, agradece a Hashem, agradece a Deus, porque Ele devolveu a sua alma. E você vai ter mais um dia de vida. Sem Ele, o inimigo vem como um rolo compressor e te esmaga. Destrói todas as suas bases, destrói a sua cultura, destrói todo o seu conhecimento,
aniquila a tua história, apaga todo o conhecimento da tua mente, frustra os seus sonhos, te faz ficar errante, andando pelo mundo sem ter para onde ir. É a presença do Eterno que fazia a diferença. Eu acredito que você vai ter maturidade, eu acredito que você vai ter espiritualidade, maturidade espiritual para lidar com essas informações e fazer algo relevante na sua vida. Eu quero acreditar que você que está me ouvindo recebeu essas palavras como bálsamo no seu coração. Porque quando os justos, os sábios da Torá nos dizem que a presença de Deus foi removida devido a esses dois motivos, o ódio e a má língua, eles querem nos trazer um ensinamento, eles querem nos trazer uma advertência, eles querem nos advertir. Não perca a presença do Eterno, não perca a presença do Sagrado. Tire esse ódio do teu coração, tire essa mágoa, tira essa maldizência da sua língua, tire essas palavras de depreciação do próximo. Cuida da tua família, cuida da sua casa, cuida da sua vida. Os sábios da Torá já fazem essa advertência para nós, que o que vai trazer a presença de Deus para o terceiro templo, que pode começar a ser reconstruído a qualquer momento, o que vai manter a presença de Deus dentro do templo vai ser o amor e vai ser as boas palavras, irão ser as boas palavras. As boas palavras trazem a presença de Deus. O amor traz a presença do sagrado. E com isso, o nosso templo, o templo do sagrado, que é a nossa vida, ela fica de pé. E até depois da nossa morte, nós somos lembrados por tudo aquilo que nós fizemos de bom, pelas pessoas que nós ajudamos, pelas pessoas que nós socorremos, pelas vidas que nós conseguimos ter generosidade, pelas pessoas que foram, de alguma forma, enriquecidas, seja com uma palavra, seja com uma atitude, seja com uma doação, seja com a doação de tempo, com a doação de capital, de dinheiro, seja o que for, nós seremos lembrados pelas nossas práticas, pelas nossas falas, pelos nossos ensinamentos, pelos nossos exemplos. Nós seremos lembrados até após a nossa morte daquilo que nós fomos. Então o justo, ainda que esteja morto, ele viverá. Ainda que esteja morto, ele viverá. Na mente, no coração das pessoas que tiveram contato com ele. Quero deixar com vocês este vídeo, esse ensinamento que nós trouxemos da espiritualidade judaica, da espiritualidade hebraica, né? Do povo hebreu e do povo israelita, que também viviam na cidade de Jerusalém na época em que o templo foi destruído. E eles trazem esse conhecimento com eles até hoje, essa certeza dos motivos que o templo foi destruído. Os dois motivos foram esses. Que sirva de exemplo para a nossa vida, pessoal. Que nós venhamos a mudar de postura, mudar de atitude, enquanto nós estamos respirando. Tá bom, pessoal? Se você quiser uma consulta comigo, uma orientação espiritual, você quer um norte, você quer um caminho, você quer uma direção,
vou deixar aqui meu e-mail para você, magoanael@hotmail.com. Eu só atendo neste e-mail. Então não escreva para outro e-mail que se passe pelo Mago Anael na internet, que você vai estar entrando numa furada. É magoanael@hotmail.com. Você me enviando um e-mail, nós podemos agendar uma consulta, uma orientação, uma consultoria personalizada. E talvez nós iniciemos um tratamento espiritual ou não. Talvez nós iniciemos lutas espirituais. Você terá um ajudador ao seu lado, uma pessoa que estará junto a você, não sem você, mas com você. A tua presença é importante, estando junto, lutando junto, batalhando junto, para mudarmos situações da sua vida conforme a sua vontade. E nós podemos estudar isso através de uma consulta, se é possível, se é viável. Então escreva aqui neste e-mail, magoanael@hotmail.com. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais, envia para aquelas pessoas que você gosta, envia para sua família, porque aqui nós estamos trazendo palavras de conhecimento, palavras de amor, palavras de tolerância, palavras de luz, gotas de iluminação na sua vida. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado porque você acessou este vídeo, obrigado pelo tempo que você se dispôs a nos doar para ouvir esse conhecimento, e que você atraia para a sua vida bênçãos infinitas pela parte da presença de Deus, do sagrado, do divino na tua vida. Tá bom, gente? Muito obrigado pela diferença que vocês fazem na minha vida. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. A vocês e a Deus. Porque eu só tenho motivos para sorrir, ser feliz e agradecer ao Pai. Muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado porque Deus está sempre nos protegendo, e muito obrigado pelos amigos que se aproximam desse trabalho. Vocês fazem toda a diferença. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Shalom Adonai a todos vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia.